Hoje, vou explicar um filme de ação de ficção científica chamado Fortress. Spoilers! À frente, atenção e cuidado. O filme começa no Canadá futurista, onde o governo proibiu o nascimento de um segundo filho para controlar a população. Ninguém pode dar à luz mais do que um filho, mesmo que o primeiro morra. No posto fronteiriço Canadá-Estados Unidos, fortemente vigiado Estados Unidos, uma voz automática pede a todos que levem os seus objetos pessoais para o gabinete de inspeção. O antigo oficial do exército John Henry Brennick e a sua mulher Karen Brennick estão num carro prestes a ser inspecionado. O casal parece estar nervoso com o controle. Quando Karen mexe o braço, é visível um colete magnético que ela está a usar dentro do seu sobretudo. Acontece que Karen está grávida e eles vão para Vancouver para dar à luz o segundo filho. Depois do nascimento do primeiro filho, o governo liga o tubo da mulher. No entanto, Karen teve sorte e engravidou de novo. Por isso, o colete magnético é para cobrir a sua gravidez. Quando estão no centro de inspeção, os soldados ordenam-lhes que saiam do carro com os seus pertences, enquanto um soldado verifica a mala de Karen. Uma rapariga à frente deles é presa por estar grávida, mas quando Karen passa pela máquina de controle, o colete magnético impede-a de alertar os guardas. O casal está em segurança no exterior, mas um guarda aproxima-se deles e repara no colete magnético de Karen. Um alarme começa a tocar e os soldados atacam-nos. John consegue lutar com eles e foge com Karen para atravessar a ponte. Enquanto os soldados os perseguem, John pede a Karen que fuja sem ele e ela concorda com relutância. João é rapidamente preso, mas Karen consegue fugir. Na cena seguinte, vemos John e outros prisioneiros como ele, num veículo, a serem levados para uma prisão chamada Fortaleza. Trata-se de uma prisão privada de segurança máxima gerida pela empresa Mentel. A fortaleza fica no meio de um enorme deserto e é impossível escapar da prisão. Eles entram nas instalações e os guardas obrigam-nos a despir-se. Uma voz ao fundo dá as boas-vindas aos prisioneiros à fortaleza, e apresenta-se como diretor por. Os prisioneiros são então levados para uma sala onde todos são equipados com um sistema de inteligência de segurança psicológica. O sistema está instalado nos intestinos e é acionado quando alguém infringe as regras da prisão. Este processo chama-se intestinação. Poe anuncia que após a implantação da tecnologia, os prisioneiros que cruzarem a linha amarela no chão serão induzidos a dor extrema no abdômen, e os que cruzarem a linha vermelha morrerão instantaneamente. Um dos presos fica nervoso e cruza a linha amarela. Assim que o faz, cai de dor. Ele acidentalmente também passa a linha vermelha. O estômago do homem começa a inchar e acaba por rebentar. Os outros são colocados num elevador que vai para o subsolo. É revelado que a prisão fica 30 andares abaixo do solo. John e um colega recluso chamado Nino Gomes são deixados num andar. São recebidos por um dispositivo de monitorização chamado CISD-10 que os leva para uma cela cheia de gente. Um dos reclusos, chamado Stiggs, grita com Zed, dizendo que a cela já tem demasiadas pessoas, mas Zed ameaça-o com intestinos. As celas têm um raio laser que impede os reclusos de saírem quando não são necessários. John apresenta-se a outro recluso chamado Didey, quando estão prestes a adormecer. O terceiro recluso, Abraão, diz a João para não sonhar. Depois de todos terem adormecido, Zed vem inspecionar os prisioneiros. Ele examina o rosto de João e entra no seu sonho. João está a sonhar com ele, a fazer amor com Karen. Algures na sala de controle, o diretor da prisão, Poe, observa o sonho de John e começa a apaixonar-se por Karen. Ele lembra a John que sonhar é um processo de pensamento não autorizado que não é permitido nas instalações e acorda. Uma dor aguda no abdômen fala debater-se, sugerindo que ele foi intestinado. No dia seguinte, os reclusos são obrigados a trabalhar na construção subterrânea. Um recluso homossexual chamado Maddox agride sexualmente Nino. João vem em seu socorro e luta com Maddox. Zed para o tumulto acionando o dispositivo no seu abdômen. Mais tarde, os três são mantidos numa pequena cela a laser e perguntar-lhes quem começou a luta. Nino tem demasiado medo de Maddox para dizer a verdade. Para salvar Nino, John mente que ele próprio começou a luta. É então levado para o escritório de Poe, onde Abraham está a fazer a barba de Poe. Poe mostra a João um vídeo em direto de Karen a tomar banho.
Acontece que ela foi presa depois de João e levada para a prisão também. Poe intestina Karen e John, fazendo-os gemer de dor como castigo. Mais tarde, Abraham diz a John que os pisos A e B são os aposentos das mulheres, por isso Karen pode estar lá também. Depois, vemos Karen na sua cela, a falar com uma outra rapariga grávida. Quando seu estômago começa a doer, 2 guardas levantam. Toda a gente no quarto das mulheres está grávida. Karen apercebe-se que as instalações faz alguma coisa com os seus filhos recém-nascidos. No quarto dos homens, Maddox arranja uma luta com John. Os homens entram numa intensa batalha, enquanto toda a gente nas instalações os observa, juntamente com Poe da sua cabine. Karen vê o marido do seu andar e fica surpreendida. Ambos ficam ensanguentados, quando John empurra Maddox para fora da borda. Mas ele agarra-se a ela. Poe ordena a John que acabe com Maddox, mas John ajuda-o. Poe toma um assunto nas suas mãos e usa uma arma para matar Maddox, que faz explodir todo o seu estômago criando um buraco no mesmo. John encontra o dispositivo do abdômen de Maddox no chão e entrega-o secretamente a Nino antes de ser levado pelos guardas. Na cena seguinte, Karen entra numa sala onde John está suspenso numa máquina enorme chamada câmara de limpeza mental. Poe enviou-a para pedir a John que coopere com eles. Conversam durante algum tempo, mas os guardas arrastam-na logo para fora. A máquina começa a mover-se juntamente com Don, fazendo-o alucinar. Este é o seu castigo por não ter obedecido à ordem do diretor Poe para matar Maddox. O cérebro de John começa lentamente a quebrar-se, à medida que ele vê o seu tempo no exército, o dia do seu casamento, e assim por diante. Passados 3 dias, Poe convida Karen para o seu quarto. Fica surpreendido por John ter durado tanto tempo, ter aguentado tanto tempo, pois o máximo que alguém aguentou na máquina foi 1 hora. Ele oferece a Karen para deixar John em liberdade se ela ficar com ele, nos seus aposentos. Como sua companheira, não lhe resta outra alternativa. Karen concorda. Quando John regressa à sua cela, está completamente em morte cerebral. Ele não fala com ninguém e ficou completamente entorpecido pela dor. Karen começou a viver com Poe. Uma noite, ela acorda e vê Poe numa cadeira ligado a vários fios. Acontece que ele foi modificado para ser um humano avançado. Não dorme nem come, mas ingere aminoácidos 1 vez por mês. O mesmo acontece com todas as crianças nascidas na prisão. Elas passam por vários procedimentos para serem transformadas em humanos avançados, para que um dia a humanidade possa livrar-se da superpopulação e da fome. Poe foi um dos primeiros bebês a ser submetido a experiências. Karen fica chocada com a informação. Passam 4 meses e João ainda não recuperou. Abraham disse-lhe que a barriga de Karen está finalmente a aparecer e que o seu bebê vai nascer no mundo em breve. João não reage, mas derrama uma única lágrima. Nessa noite, Karen engana Poe e fala beber álcool, o que o faz desmaiar. Ela usa o painel de controle para controlar o sonho de João, no qual ela vê a versão criança de João presa num poço. Ela tira do poço, trazendo o verdadeiro John de volta à consciência. Os seus amigos reclusos ficam chocados e felizes por o terem de volta. João pede a Abraão que o ajude a fugir da prisão com Karen. Abraão está cético, mas concorda em fazê-lo por João na mesma. Abraão conta a Karen sobre a recuperação de João. Ela fica radiante com o facto de o seu plano ter funcionado. Ela afirma que o pode ajudar com a fuga e começa a planear um plano. Mais tarde, Nino entrega a João o dispositivo que tinha tirado do corpo de Maddox. O seu amigo recluso Diddy costumava ser um nerd dos computadores antes de vir para a prisão. Ele oferece para desmontar o aparelho e estudá-lo. De seguida, vemos Karen roubar uma lente holográfica em forma de diamante da cabine de Poe. Ela quase é apanhada, mas consegue esconder o aparelho dentro da sua boca. No dia seguinte, entrega o aparelho a Abraão e pede-lhe que o entregue a John. Abraão não quer arranjar problemas, mas aceita fazê-lo como um favor. Os rapazes usam os raios laser de proteção da cela para acionar a lente e ver o holograma das instalações. Descobrem que há uma saída através do local de construção. Na manhã seguinte, Abraham coloca a lente de volta na cabana de Poe. Poe pede a Karen para se divorciar de John e casar com ele. Ele afirma que tratará a criança como se fosse sua e até promete deixar John em liberdade. Karen aceita a oferta pelo seu marido e filho. Entretanto, o Diddy descobre como o dispositivo funciona.
O dispositivo é magnético e pode ser usado para extrair os dispositivos de outros corpos. Eles tentam o procedimento e ficam surpreendidos quando funciona. Eles tiram todos os seus dispositivos intestinais. No dia seguinte, Paul é alertado por Zed para ver as imagens da câmara de segurança, onde vê Karen a roubar a lente e Abraham a pô-la no sítio. Ele fica furioso ao ver que foi traído, mas Zed informa que foi despedido por causa do seu descuido. Entretanto, os rapazes põem o seu plano em ação. Ligam os seus dispositivos intestinais a um tubo de metal na zona de construção e fazem de conta que estão a lutar. Quando Zed descobre a luta, ele aciona os intestinos, fazendo-os explodir. Isto cria uma forma de eles escaparem pelo cano, mas Poe ativa as válvulas de vapor e envia gás quente para os canos para mantê-los presos. Ele também ativa os clones de ataque, que começam a disparar contra o grupo de dentro da instalação. Eles agora estão presos no cano. Um dos reclusos, Stiggs, entra em pânico e tenta entrar novamente nas instalações, mas os clones matando a tiro. Entretanto, Abraham aproxima-se de Karen nas instalações, mas antes que eles possam fazer alguma coisa, Poe encontrá-los. Ele mata Abraham e faz com que alguns soldados levem Karen para transformar o seu bebê num humano avançado como ele. Entretanto, os rapazes conseguem matar um dos clones e descobrem que ele também é um humano avançado. John pega na sua arma e ataca os outros clones. Entram nas instalações enquanto lutam contra os clones. No final, conseguem chegar ao topo de uma máquina tipo elevador que os eleva. Todos na prisão aplaudem-nos quando os veem a fugir. Finalmente chegam à câmara de Poe e exigem encontrar-se com Karen. O ecrã mostra os médicos a tentar extrair o seu bebê. John ameaça Poe para parar o parto, mas como ele foi dispensado, o sistema não aceita a sua ordem. Um dos dispositivos de morte reconhece os rapazes e tenta disparar sobre eles, mas eles rapidamente se esquivam, fazendo de Poe a sua vítima. Após a morte de Poe, D-Day entra no painel de controlo e tenta impedir os médicos de realizarem o procedimento em Karen. Mas antes que ele possa completar o processo, um clone atira nele. John consegue matar o clone, e um D-Day ferido desabilita todo o sistema elétrico da instalação. Com a sua última força, os médicos param o procedimento, o sistema de segurança falha e todos os prisioneiros. O sistema de segurança falha e todos os prisioneiros começam a fugir. João e Nino são os únicos sobreviventes. Vão à procura de Karen e levam-na para longe dos médicos. Os três entram num veículo e acabam por sair das instalações. Só param quando atravessam a fronteira e chegam ao México. Karen está prestes a dar à luz quando o veículo em que seguiam começa a mover-se sozinho. Acontece que ele ainda está a ser controlado pela instalação. Atinge Nino e mata-o. João sai para lutar contra o veículo enquanto Karen está em trabalho de parto dentro do barracão. João ataca o veículo com a arma de anterior e explode, mas o veículo atinge o barracão e Karen é enterrada nos seus restos. John, angustiado, procura sua mulher e encontra a salvo nas proximidades. Ela tem um bebê recém-nascido nas suas mãos. O filme termina com os dois a olharem fascinados para o seu filho. Subscrever para mais vídeos como este, ativar as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.